Então diz a palavra do Senhor assim em Apocalipse capítulo 13: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como o de urso, a boca como de leão, e o dragão deu à besta o poder, o seu trono e grande autoridade. Eu vou ler até esse ponto, agora nesse momento façamos uma oração para eu começar os comentários. Deus e Pai amado, soberano Senhor, muito bem. Então, queridos irmãos, este capítulo 13 começa com essa descrição. Uma descrição que é uma descrição que a gente já conhece pelos termos que já foram apresentados aqui, não é? Os chifres é o poder, tinha 10 chifres e 7 cabeças também, né? Outra simbologia de poder. Vai ter coroa em cima desses chifres. Essa imagem vai fazer essa, como eu posso dizer assim, vai traçar esse panorama desse ser, desse monstro, a melhor palavra, desse monstro que vai surgir do mar. Logicamente, nós já sabemos, o Apocalipse é uma imagem, é uma narrativa simbólica. Monstro não é monstro, número não é número, espada não é espada. Tudo o que está escrito aqui é uma outra coisa. Então vai falar agora de uma besta. Agora eu quero chamar a sua atenção para a minha primeira apresentação sobre o livro do Apocalipse. Para a gente lembrar do que eu falei lá no início. Nós falamos no início que o Apocalipse é um livro que se constitui 7 cartas. Foi enviado para 7 igrejas da Ásia. Quando? No primeiro século. Então, no primeiro século, foi necessário enviar 7 cartas. 7, 5, 2, 7. 7 cartas. Uma para cada uma dessas igrejas na Ásia. E essas 7 cartas eram para quê? Olha o que a gente falou lá. Para que eram essas 7 cartas? Para trazer consolo à igreja, para falar da igreja, dos acontecimentos que estavam envolvendo a igreja, para falar da perseguição, para falar do fim. Mas entenda que a igreja que está sendo perseguida, sendo colocada na arena, tendo que negar a Cristo, tendo que chegar na praça e dizer César é o Senhor. Entenda que essa igreja não está pensando assim que o mundo vai rodar mais 2000 anos e o fim ainda está muito longe. Ela não está pensando isso. Nem o apóstolo que está escrevendo está pensando isso também. Porque eu vou falar, Betão, você vai morrer hoje, tá? Enforcado lá na Praça de Queimados. Mas eu vou mandar uma carta para você falando do que vai acontecer daqui a 2000 anos. Para uma pessoa que vai ser enforcada na Praça de Queimados hoje, o que me adianta saber o que vai acontecer daqui a 2000 anos? Entendeu? Que finalidade há para os irmãos do primeiro século saber o que vai acontecer daqui a 2000, 3000, 4000 anos? Que finalidade existe nisso? Olha, gente, eu vou ler aqui a carta do apóstolo João, que escreveu quando estava na ilha de Patmos. Ele escreveu um negócio muito interessante para daqui a 2000 anos. Meu líder, por favor, Roma vai pegar amanhã a gente para sacrificar na arena. E o que isso me interessa? Hoje, eu preciso de uma palavra de consolo hoje. Eu preciso de ser socorrido hoje. É isso que eu preciso. Ou seja, a carta do Apocalipse não foi escrita para resolver os nossos problemas hoje, aqui, nesse tempo. Ela foi escrita para as pessoas do primeiro século. Mas é lógico, a Bíblia,
Por que ela era um livro atual? Ela foi escrita cheia de símbolos. E ela me serve hoje também. Então, quando João vê essa besta surgindo do mar, e ele faz essa descrição para dizer que ela era poderosa, poderosa demais, de muito poder, olha, chifre, cabeça, olhos, e pata de leopardo, olha, faz essa misturada toda, coloca nesse animal enigmático, poderoso, forte, assustador, para falar para essa igreja o que estava acontecendo no seu século. Verso 3: uma das cabeças da besta parecia ter algo golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Tá, então a besta veio, sofreu um golpe forte e ela volta depois, que ela é curada do golpe forte. E toda a terra se maravilha seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Vimos no outro capítulo que o dragão é o diabo, é Satanás. Então a besta que não é Satanás, a besta que é um representante de Satanás, recebe poder do dragão. Também adoram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Aí começaram a adorar a besta. Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dado uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação. E ela será adorada por todos os habitantes sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então ele termina esse episódio aqui, eu vou continuar daqui a pouco, falando, dessa perseverança. Olha, quem vai ter que morrer, vai ter que morrer mesmo. Quem vai ser pego mesmo, não vai ter jeito, não vai ter como espernear. Isso vai acontecer. E ele fala mais detalhes sobre a besta. Ela abriu a boca em blasfêmia contra Deus, fala contra Deus. E a besta é a encarnação daquilo que nós já conhecemos, porque vem dos textos do Novo Testamento. O anticristo é a revelação do filho da iniquidade, a revelação do anticristo, essa besta. Então essas igrejas, as 7 igrejas, estão recebendo essa carta, e nessa carta vai falar sobre essa besta. Quem você acha que estava na mente dessas pessoas quando leram esse trecho da carta? Quem você acha que eles logo identificaram? Já sei de quem ele está falando aqui. Quem vocês acham que eles pensaram? Eles tiraram da cabeça o quê? Na hora que leram esse relato, quem era poderoso, terrível, avassalador, que proferia mentiras, que era contra a igreja, que estava trazendo sofrimento à igreja e matando a igreja? Quem é? Quem disse? O Império Romano acertou. O Império Romano era o encarnar de toda essa descrição aqui.
Toda essa descrição está perfeita para o Império Romano. Era Roma que promovia as lutas de gladiadores, os sacrifícios nas arenas, que incendiavam as pessoas. Ninguém poderia matar, só Roma podia matar. A pena de morte existia, mas só Roma poderia executar pena de morte. Nenhum outro povo poderia fazer isso dos seus vassalos. Só Roma podia fazer isso. Era Roma quem matava. Era Roma que colocava na cruz. Era Roma que incendiava vivo na fogueira. Era Roma que soltava os leões em cima das pessoas. Quando João escreve para uma igreja perseguida, neste contexto, o que vocês querem que eles pensem? Olha, Nero aqui. Olha o imperador romano aqui. E faz muito sentido a ilustração, porque diz que a besta recebeu um golpe mortal, mas depois ela ressurgiu. Isso vai acontecer na história de Roma. Porque Roma não vai implementar uma perseguição ad eterna à igreja, e nós vamos ter duas grandes perseguições, que são as duas grandes perseguições onde todos os exemplos que a gente cita, que a gente sabe, eles são trazidos aqui, que é a perseguição de Nero, porque era louco, incendiou Roma, colocou na conta dos cristãos, então Roma perseguiu a igreja porque supostamente ela foi realmente acusada de ter incendiado Roma. Então, uma grande perseguição, e muita gente foi para a fogueira por causa disso, muita gente morreu por causa disso. Uma perseguição louca atrás da igreja, por causa de um imperador doido também. E depois Diocleciano, no final, Diocleciano implementou a última perseguição da igreja. Houve um espaço de tempo onde houve perseguição, mas numa proporção menor, de uma forma mais velada, em alguns casos. Então, as duas grandes perseguições de Roma foi a primeira e a última. Então, faz muito sentido João dizer, olha, a besta recebeu um golpe mortal, mas ela retorna e ela quer adoração. E detalhe que foi essa a questão lá com Domiciano. Domiciano quis adoração ainda vivo. Todo imperador era adorado depois de morto. Domiciano quis ser adorado vivo. Ele não esperou morrer para ser adorado. E as pessoas tinham que ir em praça pública e dizer, César é meu senhor, César é Deus. Os cristãos não podiam fazer isto. Não havia sentido para os cristãos fazerem isto. E ele blasfemava contra Deus, ele se colocava no lugar de Deus. Então, João escreve esse livro, João escreve o Apocalipse para esse povo perseguido. E ele, ao invés de falar do governo de sua época, com todas as letras, ele fala de uma forma simbólica. Ele fala do anticristo como uma besta. Ele fala do governo como a besta. A besta que sai da terra. Isso nos leva, para entender melhor, a primeira epístola de João. Pastor, eu pensava que a besta ainda vinha. Calma com esse pensamento. Vamos ler tudo, vamos ver tudo. Olha só o que João, no capítulo, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 18, diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso,
sabemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Então, olha para mim até então. Uma notícia a igreja tinha: o anticristo vem. Então, hoje está valendo essa notícia. O anticristo vem. O anticristo vem. Só que não precisamos aguardar ele vir lá no futuro, porque o seu espírito já está no mundo. Ele já atua no mundo, entre nós. Você está com medo do que vai vir? Eu deveria ter medo do que está aqui. Está preocupado com o que vai vir? Meu Deus! Mas o seu espírito já está aqui. Então, João escreve: filhinhos, esta é a última hora. Olha só, do jeito que ele está falando aqui, o troço está acabando, essa é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Muitos, não é um que vem, muitos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Eles saíram de nós, do nosso meio, mas não eram dos nossos. Aqui ele está fazendo referência de pessoas que traíram a fé. Pessoas que não eram da fé, mas estavam no contexto da fé. Eram traidores da fé. Estavam dentro do contexto da fé, da igreja, mas blasfemavam contra a igreja. Então é nesse sentido que ele está falando aqui. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Gente, isso não se aplica aos irmãos que mudam de igreja. Isso não se aplica aos irmãos que se desviam do evangelho. Isso se aplica àqueles que, uma vez dentro do evangelho, depõem contra o evangelho. Então, por favor, não vai ficar enquadrando ninguém que se desviou da igreja. Esse é um anticristo mesmo, olha só. Olha o espírito ruim desse cara. Não é isso que ele está falando aqui. Ele está dizendo que haviam pessoas que estavam lá, mas tinham pensamentos contrários. Eram traidores de uma causa. Verso 20. Mas vocês têm a unção que vem do santo e todos têm conhecimento. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade. Não escrevi a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esses irmãos que saíram, eram irmãos que negavam o Cristo. Com as suas palavras, sim. Com as suas atitudes, sim. Negavam o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o Cristo é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Quer dizer, toda a questão está em torno de negar ou não negar o Filho. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Uau, não pode mudar. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Olha, gente, e esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que acabo de escrever para vocês é a respeito dos que estão tentando enganá-los.
Então ele está falando, olha, esse anticristo que eu estou referindo, estou me referindo àqueles que estão tentando enganar vocês. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção deles os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Ou seja, quem está ligado lá no céu, quem está ligado com o Pai, quem está ligado no Senhor, você não precisa ficar preocupado, porque Deus fala ao seu coração. Através das Escrituras, através dos irmãos, através da vida coletiva da igreja, através do pastor. Deus fala a vocês. Porque quem tem coceira no ouvido sai por aí querendo escutar qualquer coisa. E encontra aquelas pessoas que falam qualquer coisa. E há aqueles anticristos que falam contra Cristo, que depõem contra Cristo. 1 João 4, na outra página. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria e que agora já está no mundo. Todas as vezes que ele cita o anticristo, ele diz que vai vir, mas que já está. Vai vir, virá ao mundo. Vocês ouviram que ele virá ao mundo, mas o seu espírito já chegou aqui. Tem gente que está com medo do que vai acontecer no futuro. Tenha medo do que acontece hoje, não do que vai acontecer no futuro, não do anticristo que vai surgir, não da besta que vai surgir do mar, mas o que acontece hoje. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Tem gente esperando um futuro que já chegou. Tem gente esperando uma sedução poderosa da besta que já está aqui. Nós já vivemos nessa época, desde a época de João. Na época da sedução, na época que o maligno está seduzindo, está pregando contra o Evangelho, contra o Cristo. Nós já vivemos nisso. E finalizando, segunda carta de João, na outra página, no verso 7. Olha o que está escrito no verso 7. Porque muitos enganadores têm saído do mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas.
porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras mais. Olha quantas vezes esse povo, ou nós, fomos avisados de que não é com o anticristo, figura humana, que eu tenho que me preocupar, mas com um espírito de contrariedade ao que se prega na igreja. Ele fala da doutrina, quer dizer, dos nossos costumes, da nossa forma de viver, da nossa maneira de enxergar o mundo, nossos dogmas. Ele falou: olha, a doutrina é importante, não pode jogar a doutrina fora, tem cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com vocês, mas recebam plenamente a recompensa. Olha que ele falou da doutrina aqui embaixo no verso 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem, tanto o Pai como o Cristo. Olha, tem gente inventando muita moda no meio de vocês, tá? Tem gente indo muito além da doutrina, muito além do que se pede, muito além. E aí você interprete o que você quiser. O que é esse além? Então, queridos irmãos, não estamos esperando nenhum anticristo surgir, porque o seu espírito já está no mundo desde o tempo de João. Agora, que vai surgir, a gente sabe que vai. A igreja que está esperando o anticristo como a cereja do bolo do final dos tempos, está perdendo o seu tempo, porque a sua obra já está em execução há 2000 anos. Ele vai só ganhar um nome, é fulano, é Beltrano, é o governo tal. E aqui não tem como a gente não interpretar que sejam governos, não tem como fazer uma interpretação diferente, porque para quem o apóstolo João escreveu, para o sofrimento de quem ele escreveu, naquele dia, naquela hora, eles só tinham uma pessoa em mente. Olha, está vendo? João escreveu, dizendo que vai ser assim mesmo. Quem tiver de ser morto, vai ser morto. Quem for para cativeiro, vai para o cativeiro. A igreja tem que se manter perseverante. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O anticristo já estava no mundo. E hoje? Sim. Já estava naquela época o seu espírito? Sim. Olhe, meu querido, aprenda a olhar para o governo do jeito que ele de fato é, representante das hostes malignas. O governo é aquele onde o mal encarna, o bem não encarna no governo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo chegou, ele não estava com soberba com Jesus, não. Ele chegou e disse: tudo isso eu te darei. Mostrou as nações do mundo e disse: tudo isso te darei. Você pode dar aquilo que não é teu? Ele chega no pináculo do templo e tudo isso eu te darei. Mostrou as nações. Eu mando em tudo isso, eu estou lá dentro de tudo isso. Tudo isso é meu. E tu sabe muito bem. Tudo isso eu te darei se você prostrado me adorar. Ele só queria ser adorado. Ele só queria ser reconhecido. Olha só, pagou alto, né? Dá todos os governos do mundo para Jesus. Tudo isso te darei. Ele tinha tudo isso em suas mãos. Não tem governo que não esteja no alcance satânico.
Não tem aquele que não esteja na mão do Satanás. Pastor, mas eu conheço um governo bom. O chefe lá é até evangélico. Tal. Os americanos, né? Quantos evangélicos na presidência nos Estados Unidos? Uma nação que se orgulha de ser a nação que é. Eu não vou nem tacar pedra, acho que eles têm até o mérito deles. Mas mesmo assim, o Satanás está rondando para fazer com que os seus projetos estejam em andamento. Porque nós estamos falando de pessoas, estamos falando de governos. Governo. Assim como lá na época da igreja primitiva, havia governo que perseguia muito e outros que perseguiam pouco, hoje é a mesma coisa, tem aqueles muito ruins que perseguem muito e aqueles que perseguem pouco, tal como os imperadores de Roma. Alguns que acentuam na perseguição e outros que fazem vista grossa para a perseguição. O mundo não mudou em nada, irmãos. Se você chegar e falar assim, Estado Islâmico naquela época que estava matando todo mundo e conquistando. Sim, a besta do Apocalipse, o Estado Islâmico. Com poder, com força, rugindo, matando. A besta. Quem morreu naquela situação, estava claro para essa pessoa que estou vivendo os dias do fim mesmo. É a besta do Apocalipse. O anticristo, perseguição da igreja. A igreja foi perseguida naquela ocasião. Como em várias ocasiões, novamente, o anticristo, aquele que persegue a igreja está sendo perseguida até hoje. Mas também, uma outra besta surge. Uma besta menor. Vi ainda, verso 11, vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro. Ai, que bonitinho. Mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Olha, besta poderosa. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ele foi concedido o poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os poderosos, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. O enigmático 666. Todo mundo quer saber quem é o 666. 666, o número, a marca da besta. Gente, pelo amor de Deus. Do que está sendo falado aqui? Aqui está sendo falado de uma outra situação, que eu não vou trazer a interpretação, porque depois você lê os livros lá. Mas é prematuro, eu não acredito que eu deva trazer. Eu vou falar do simbólico, e depois você dê o nome que você quiser. De quem está sendo falado aqui? E fica muito claro no próprio texto, você não precisa nem ir a muitos lugares.
uma nova besta surge da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro. Então tinha uma imagem inofensiva. Enquanto a primeira era um monstro que saía do mar, a segunda que sai da terra, gente, terra, humus, gente, terra, da terra, ela tem uma aparência angelical. Um cordeirinho, você já viu um cordeirinho com um chifrinho saindo assim, tão bonitinho, ele pulando, tal. Quem é que tem medo desse bichinho? Ninguém, né? Tão engraçadinho, um cordeirinho. Um cordeirinho com um chifrinho pequeno, assim. Mas tinha um detalhe, quando falava com voz de dragão. Não podia abrir a boca que logo se denunciava. Era inocente na sua aparência, mas abria a boca e logo se... Opa! Meu Deus, o que eu estou ouvindo aqui? Cara de cordeiro e voz de dragão. Isso não tem como ser interpretado de outra forma que não a falsa igreja, que não aquele que se passa por santo, aquele que se passa por escolhido, por igreja. Mas quando você vai de perto, vem, toca uma conversa, você sente já pela conversa que, pô, esse camarada, eu não sei não. Esse cordeirinho está meio esquisito, esse cordeirinho. Você já sente que tem alguma coisa que não combina. Porque cara de anjo tem que ter papo de anjo. Cara de santo tem que ter papo de santo. Mas cara de santo, e quando fala com voz de dragão. Você lembra de personagens assim? Você lembra de instituições assim? Você lembra de gente assim? Eu que leio muita coisa por aí, eu lembro de gente, eu lembro de instituições assim. Eu lembro de situações históricas do mundo assim, que tinham uma capa, então visto de longe é uma coisa, mas chega de perto e conversa, você vê que tem voz de dragão. Não fala do jeito de que um santo fala. Não fala as coisas de Deus. Não exalta o nome do Senhor na sua fala, a sua forma de se expressar. Você lê a história da igreja, você vai encontrar essa bestinha lá. Logo de cara ali, os 400 primeiros anos. Você vai encontrar essa bestinha lá clara. E hoje nós encontramos também. Quantas pessoas a gente conhece, ou quantas igrejas até a gente conhece, que a gente de longe pensa que é uma coisa, mas quando vai ver de perto, é outra coisa. Quando vai ver a sua fala, poxa, se é de Deus, podia ter esse pensamento. Se é de Deus, como isso? Fica um negócio esquisito, estranho. A marca da besta. Gente, a marca da besta, muito provavelmente, nunca será uma marca física, conforme a fantasia dos crentes. Provavelmente, eu posso estar errado. Porque se esse anticristo já está desde o início, se eu também já vi aqui no Apocalipse que Deus mandou selar os seus, cadê o selo dos seus? Silas, cadê seu selo? Aí eu vou perguntar aos irmãos, cadê o seu selo? O de Deus, aquele selo bom. Cadê? Onde é que está? Sim. Se o selo de Deus não é uma marca física, por que o selo do diabo vai ser uma marca física? A probabilidade do selo ser aqui dentro
Gente, se falasse assim, se João dissesse que vai colocar uma marca no cérebro, todo mundo, o que é cérebro? Vai botar uma marca? No seu psicológico? O que é psicológico? Agora, se eu falo na testa, todo mundo entende, na testa, todo mundo sabia que era testa. Agora, se eu falo, podia falar na cabeça, mas falou na testa, né? Na testa. A cabeça é grande, né? Não tem só cérebro na cabeça, tem outras coisas também. Não falou aqui, testa. Lóbulo frontal, o que raciocina, o que pensa. Vai botar uma marca. Aonde? Aí onde você pensa. Ou então uma marca na mão. Marca na mão. Mão. Meu trabalho, meus feitos, meu labor. O que eu participo? Eu participo com a mão, meu fazer. A mão representa o meu fazer. O que eu faço? O que eu faço com tudo que eu penso? Está lá, está na mão. Então já está todo mundo marcado? Já está todo mundo marcado. E a da besta? Também. Só não vê quem não quer. Mas se de fato vier a acontecer uma marca física, as pessoas que já estão marcadas, então, receberão a marca física. Não poderá ser diferente. Se for o caso de haver uma marca física, quem está marcado já receberá a marca física. Então, queridos irmãos, todos nós estamos marcados na mente, pelo que pensamos, pelo que fazemos. Deus sabe quem eu sou pelo que eu penso, pelo que eu faço. E Deus sabe que eu não sou do lado de lá exatamente por causa do que eu penso e por causa do que eu faço. Então, a gente não precisa ficar com esse sensacionalismo da marca da besta, porque já está aí, as pessoas já estão marcadas. Já existe uma marca do selo de Deus e a marca do 666. E o que é 666? Isso aqui é uma linguagem simbólica. É homem. É número de homem. Ou seja, é imperfeição. É a marca da imperfeição. 3 vezes a marca da imperfeição. Com essas palavras, eu vou finalizar aqui. E você que estava esperando a besta, desculpa, tá? Alguma coisa? Você que estava esperando o anticristo, desculpa eu ter estragado a surpresa. Porque quando você chegar no céu, irmãos, quando você chegar no céu, você vai bem que o pastor Álvaro tinha razão. Aliás, você vai dizer bem que a Bíblia tinha razão, porque o que eu falei para você, eu li aqui, eu não falei, eu li. O anticristo já estava lá. E já estava lá fazendo das dele, mexendo nos pauzinhos dele. E já estava lá. Gente, outra coisa. Não se preocupe com o fim do mundo. Eu vou dizer uma coisa para você. É muita reflexão que eu faço sobre isso. Não se preocupe com o fim do mundo. Se preocupe com o seu fim. O seu fim, sabe por quê? O nosso fim não vai coincidir com o fim do mundo. A gente vai ter um fim e o mundo vai continuar. Mas entre o meu fim e o fim do mundo, vamos supor que o meu fim está aqui e o fim do mundo está aqui. Se eu termino aqui, todo esse espaço aqui, o que me importa? Então eu me estou preocupado com o meu fim. Se eu pensar em fim do mundo, eu estou pensando no meu fim, porque é aqui, para cá. Aliás, quando você chegar aqui no seu fim, você também estará aqui no fim do mundo. Sabia disso?
Eu provo isso com a experiência que você fez hoje. Ninguém aqui sentiu as horas da noite passar, a não ser que tivesse ficado acordado. E olha, caramba, ainda são 3 da manhã, caramba, ainda são 4 da manhã. Ninguém sentiu as horas, foi como um abrir e fechar de olhos, bateu, dormiu, acordou. Alguém falou assim, caramba, a noite não está passando, meu Deus, a noite está demorando. Se você está dormindo, você não tem esse pensamento. Se você está dormindo, você está inconsciente, você não tem esse pensamento, você não sabe nada. Ou seja, quando você chegar aqui, no seu fim, que você dormir para essa vida, tudo isso que passar aqui, 1000 anos, 2000, 3000, 10.000, 20 milhões de anos, tudo isso aqui, você aqui, chegou aqui, acabou aqui, você vai se ver aqui, no fim, diante do autor da glória, com todo mundo lá. Quem morrer primeiro do que eu, quando chegar lá, já vai me encontrar lá. Por quê? Porque não vai sentir esse tempo passar. Esse tempo aqui não vai passar para você, vai passar para quem ficar. Para quem fica, está passando. Passando. Então, o seu avô que morreu lá em 1700, qualquer coisa, ele já viu Deus, já está no céu, já está maravilhado. Você já está lá também. Você já está lá. Você sabia que você já está lá? Você já está lá. Por quê? Você já está lá. Porque ele não viu isso aqui. Ele morreu lá em 1700 e não viu isso aqui. Gente, então preocupe-se. Não se preocupe com a besta. Se preocupe com o seu fim. O seu fim. Trabalhe pelo seu fim. Sirva a Deus por causa do seu fim. Vamos ficar de pé. Deus e Pai amado, obrigado por esta reunião, essa reflexão.